Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Bom, nessa pandemia, muitas coisas aconteceram, muita tristeza, muito aprendizado, né? As pessoas tiveram que se reinventar, de certa forma. Houve também momentos de alegria. Nasceu criança, espíritos regressaram a esse mundo muito bonito, mas muito difícil. Essa escola chamada Terra. A gente pode pensar que, no caso do Brasil, onde mais de 500 mil brasileiros desencarnaram, né? E esse desencarne enorme são consequências de ações, e a história vai julgar isso. A espiritualidade, ela é muito clara que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Mas a história ela vai apontar os culpados. E eu tenho a plena convicção que algumas pessoas ficaram na lata de lixo da história, e a pena autoimposta, o castigo autoimposto, né, pelo que ensina a codificação espírita, será extremamente severo. Podem escapar alguns da lei humana, da lei imperfeita dos reencarnados, mas da lei divina não. Mas vamos falar sobre as crianças que reencarnam, né? Tantos nascimentos felizes em meio a uma temporada extremamente difícil da humanidade. Alguém poderia dizer, nossa, é, são espíritos superiores, né? Esfregando o olho, ó, coisa esquisita. Meu olho coça. São espíritos superiores vindos para a transição planetária, para um mundo de regeneração. É, até pode ser, até pode ser. Ao longo desses mais de 400 episódios que tem no nosso canal, a gente dá muitas justificativas embasadas nas obras da codificação, nas obras dos continuadores imediatos de Allan Kardec, como Leon Denis, Flammarion, Richer, né? Lombroso, De Rochas. A gente sempre cita esses caras, né? Hermínio Miranda, né? Aqui pelo Brasil. Muito fácil falar, né? Tem gente aí que. Gente entre reencarnados e até desencarnados, que a gente tem que parar de endeusar entidade falando. A gente tem que ter bom senso. Só porque o cara tá morto, ele não significa que saiba tudo, sabe? Tem gente que fala, não, mas esses espíritos que reencarnam agora são crianças índigo, são crianças cristal, são crianças de qualquer cor aí, sabe? São espíritos superiores. Eu acho que é uma besteira generalizada. Primeiro, tô brincando com o brinquedo da minha filha, uma cobrinha, ó. Tava aqui. Primeiro, o espiritismo não fala em nada em criança índigo. Codificação não tem compromisso com esse tipo de coisa, é uma vertente do espiritualismo. Divaldo Franco, por um tempo, ele até falou em criança índigo, mas depois ele parou de falar, sabe? Parou de falar. O espiritismo não tem isso. Respeitamos aqueles que assim acreditam, tá? Criança colorida. Mas a gente esquece que a gente está num mundo relativamente atrasado. Nós temos uma quantidade expressiva de entidades, de espíritos que precisam reencarnar para continuar sua trajetória espiritual. Temos que considerar que existem outros mundos, né? O cara que está aqui hoje reencarnado, desencarna, ele pode reencarnar em outro planeta sem problema algum, né? Já falei sobre isso.
Eu acho que é uma besteira falar, não, nós temos aqui no planeta 35 bilhões de espíritos já aguardando a fila da reencarnação. Isso é conta que vida onde, né? Mas vamos falar o pessoal fala que é difícil reencarnar e, pô, a matemática prova que não. A Organização Mundial de Saúde prova que também não é difícil reencarnar no planeta, né? Nasce mais gente do que desencarna, sabe? E ninguém fica preso nessa bola azul aqui pela eternidade, né? Então a gente tem que ter bom senso. Mas por que eu estou falando isso tudo? Não significa nada que. Como saber que as crianças que estão reencarnando hoje, sabe? É um espírito superior. Vendo a conduta dela à medida que ela vai se desenvolvendo, que ela vai crescendo. Não porque ela nasceu. Os imperfeitos ainda precisam de ter chance de reencarnar, né? Então a gente vê crianças pequenas com temperamento instável, agressivas, ciumentas, mentirosas. Ah, mas nasceu na transição planetária. Pô, o mundo está em transição planetária desde que ele foi criado, desde que a grande bola de magma que era o planeta Terra resfriou. É um mundo de transição. Já pensou dessa forma, você que está assistindo? Ah, mas o Chico falou. Tá, mas o mundo está em transição desde quando as partículas sólidas começaram a se juntar da poeira cósmica e criou o planeta, sabe? O mundo de hoje, do dia 5 de agosto de 2021, não é o mesmo mundo do dia 4 de agosto de 2021. Não é. Nós não somos. A água não passa duas vezes pelo mesmo lugar no rio. O que a gente precisa fazer? Comemorar cada nascimento é uma alegria, é uma nova oportunidade, é uma luz. Devemos sim ser extremamente zelosos e rigorosos com a educação dessas crianças. A gente tem muita gente com mimimi, com muita frescurite, pessoas que não têm estabilidade emocional por falta de orientação. Tem gente que acha que só porque está nascendo agora são espíritos evoluídos, espíritos melhores e pecam na educação desses espíritos. Vacilam, não educam. Eu sempre uso nas palestras, eu tenho vários programas aqui, que José e Maria sabiam da grandiosidade de Jesus e ainda assim educaram firmemente. Ensinaram uma profissão, ensinaram uma tradição, uma filosofia religiosa, não é? Jesus acatava as ordens de Maria. Na festa lá, primeiro, entre aspas, milagre, né? Quem é que resolve o problema? Quem? Jesus? Maria manda Jesus resolver o problema. Meu filho, resolve aí. Transforma a água em vinho. Vamos continuar a balada. Então, se Jesus obedecia a sua mãe inferior, né, espiritualmente, embora Maria seja um baita espírito de escola, etc, 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 ainda assim Jesus é o maior, né? Dentro da concepção espírita. Por que que a gente vai dar mole com os nossos filhos? Por que que eu vou acreditar numa teoria furada de que aquele espírito que está nascendo ali através de mim, aquela responsabilidade espiritual, está lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, por que que eu não vou fazer a minha parte? Eu não estou falando que tem que dar palmada na criança, não é isso. Estou falando educar com firmeza, sabendo que lágrimas serão vertidas e que a gente precisa ter fortaleza para não ceder diante a chantagens, a choros, a quereres, né? Movidos pela vaidade, pelo egoísmo, sabe? Não acredito nem embarca nessa que todas as crianças que estão renascendo agora aí
são especiais só porque estão vindo através da pandemia. Não acredite que são crianças especiais por conta dessa ideia furada que as pessoas têm do planeta de transição planetária, essas coisas de datinha, de data, sabe? As pessoas estão, a sociedade está escolhendo mal, está usando mal o livre-arbítrio, e do jeito que a gente está escolhendo mal o livre-arbítrio, a gente não vai nunca ser planeta de regeneração, pelo menos não nesse milênio. Veja se eu estou falando alguma abobrinha. Reflita, vá à fonte, vá à codificação, vá ao Novo Testamento. Pensa no que está ouvindo do amigo espiritual. Veja se faz sentido. Veja se faz sentido. O que importa é que ao assistir esse conteúdo, você pare, não precisa acreditar em mim. Não quero isso, mas eu quero que você pense se faz sentido e como vai contribuir para o seu crescimento espiritual. É a partir do nosso crescimento espiritual que a sociedade vai melhorar e assim o mundo pode melhorar. A humanidade vai melhorar, mas a partir das individualidades. Quanto a isso, não se negocia. Quanto a isso, não se nega as informações verificáveis que temos à mão. Por isso que o canal chama-se Reflexões e Caminho. Se inscreve, curta, bota a sua opinião, ela pode ajudar a reflexão de alguém, mas coloca no YouTube, porque no Facebook se perde, tá? E acompanha a gente, vê a nossa programação, a gente tem muito conteúdo, sempre com embasamento, tá? Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.